Nossa, por que, pai? Pessoal, boa noite, estamos aqui, vocês estão comigo, obrigado por estar comigo, tá? Essa daqui é uma revisão para a prova de amanhã, tá? No centro nós temos os números naturais que são os números 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito. Os números inteiros é composto dos números positivos com os números negativos, tá aqui, ó, tá vendo que os números naturais estão no meio? E esse é o número inteiro. Números racionais são as divisões. Essas divisões, elas podem ter vírgulas, certo? Elas podem ter vírgulas. Então, mas elas podem ter vírgulas, mas elas são uma dízima periódica. Uma dízima periódica, ela seria isso aqui, ó. Seria, por exemplo, 0,222, aí pontinho, pontinho, reticência, até o infinito. 1,333 até o infinito, certo? Isso é uma dízima periódica, é um número racional, é o resultado de uma divisão que vai dar isso aqui, ou uma divisão exata, certo? Números irracionais. Os números irracionais são aquelas divisões ou aqueles números que não possuem dízima, certo? Tem um resultado e esse resultado, pessoal, é um resultado que não tem sequência, certo? Não tem sequência. Olha como vai ficar isso, ó. Quando aparece assim, ó, 2, 3, 4, 5, 7, tá vendo que não tem sequência? Não tem sequência? Isso é um número irracional. Irracional, certo? Irracional nunca vai ser uma divisão exata, nunca vai ser uma raiz exata, ok? Tudo bem, gente? E aí, tudo isso é o conjunto dos números reais. Vamos aqui, ó. Olha aqui, os números... Aqui tem um conjunto dos números reais, naturais, de 0, repete, números inteiros, racionais e irracionais. Isso aqui eu vou mandar para vocês no GR8, vocês abrem, só para vocês terem noção, tá bom? Olha esse aqui, ó. Tava tão bom, agora não quer mais. Não tá querendo focar, para os meninos enxergarem. Por que que não foca, pai? Vamos focar, por favor. Não quer, gente. Oh, meu Deus. Que dificuldade. Aqui, pessoal, ó. Raiz de 2. Esses números aqui, ó. Raiz de 2, raiz de pi, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 11, raiz de 42 e raiz de 7 são todos números irracionais, certo? Aqui, ó. Nós temos aqui os números racionais. Todas essas divisões aqui, o resultado vai ser uma dízima periódica, tá? Então, todos esses resultados. Aqui nós temos 2,34. 2,34 é um número irracional, certo? É um número racional. Então, desse lado, os racionais e desse lado, os irracionais, ok? Aqui nós temos, eu não sei por que não foca, eu queria que focasse. Aqui nós temos a reta numérica, ó, a reta numérica. Bem aqui, ó, nós temos o 0. Esse 0 é o centro da reta. Desse lado, os números negativos e o número positivo. Nós temos aqui o 0, 1, 2, 3, são números naturais. Junto dos números naturais, nós temos as dízimas, né? Nós temos as dízimas, não, nós temos os números racionais e também os números irracionais aqui junto. E também os números inteiros. Ó, menos 1, menos 2, menos raiz de 3 é número racional. É número inteiro, certo? Número inteiro. Aqui, ó, nós temos meio, que é um número racional. Nós temos raiz de 2, que é um número irracional, 0,5 número racional, 5 sobre 2 número racional, pi. O pi tá bem aqui, ó, gente. Olha aqui onde tá o pi, bem aqui, ó. Esse pi é 3,14, ele fica bem aqui, tá? Então, presta bastante atenção nessa reta, porque lá na provinha de vocês, você vai ter que colocar essa reta em ordem, tá? Ordem crescente. Aqui, gente, meu celular, desculpa, meu celular tá bugado, não tá querendo focar, desculpa, viu, gente? Ah, não.
Fico triste com tudo isso, mas o que eu posso fazer, né? Ó, o conceito de função. O conceito de função é um dos mais importantes de toda a matemática. O conceito básico de função é o seguinte: todas as vezes que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, dois conjuntos, um conjunto que se associa com outro conjunto, que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto. Todos os elementos do primeiro conjunto têm que ser correspondidos a um único elemento, tem que ser correspondido a um único elemento do segundo conjunto. Ocorre assim, sendo assim, ocorre uma função, tá? É isso que tá escrito aqui. Se você não estiver enxergando, depois, lá no GR8, eu vou estar mandando, você vai enxergar direitinho. Olha só, gente, esse é o primeiro conjunto. Esse primeiro conjunto é o nosso domínio. O domínio, todos os elementos do domínio têm que estar ligados a um único elemento do segundo conjunto. Então, isso aqui é uma função, tá? Isso aqui é uma função. Todos os elementos estão ligados a um elemento do segundo conjunto, certo? Nesse caso aqui, não é função, porque o primeiro conjunto não está... Todos os elementos do primeiro conjunto, que é o domínio, não está ligado a um elemento do segundo conjunto. Então, não pode. Então, não é função. Nesse caso aqui, todos os elementos, aqui vocês estão vendo, ó, todos os elementos do primeiro conjunto está ligado a um único elemento do segundo conjunto. Professor, isso pode? Pode, vai dar uma função constante. Aqui, ó, por exemplo, aqui é o número 1 e aqui é 4. 1 e 4, 2 e 4, 3 e 4. E esse 4, 4. Pode ser também. Não, 4, 4 não. Por exemplo, aqui é um 5, 5, 2, tá? É uma função, tá? Nesse caso aqui, o primeiro conjunto, que é o domínio, ele tem 3 elementos. Foi ligado a 3 elementos. Aqui, então, pode ficar um elemento sem estar ligado no primeiro? Pode. Aonde não pode ficar sem estar ligado? Domínio, certo? Entendido? Então, isso é função. Nessa representação aqui, nós temos um gráfico no plano cartesiano, certo? Aqui eu tenho a função. Essa função aqui, gente, ó, tá embaçado. Eu não sei por que tá embaçado, mas... oh, Senhor, misericórdia. Desculpa, gente, mas eu não sei o que tá acontecendo com o celular que tá gravando e tá embaçado. Desculpa, tá? Mas a função que tá aqui em cima, é essa função aqui, ó. F quer dizer função de x, é assim que a gente fala, tá? Função de x, aqui dá pra vocês verem, dá, né? Impossível que tá desfocado aqui. É x mais 3. Essa é a lei de formação, lembra disso? Lei de formação. Nesse primeiro aqui, não sei se dá para vocês enxergar, mas o nosso x é menos 2. Então, vai ficar f, o x é menos 2. Aonde for x, nós vamos substituir 2 vezes menos 2 mais 3. Ó, vai ficar o quê? 2 vezes menos 2, vai ficar 4 negativo mais 3. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar menos 1. É o que tá aqui, ó, tá? E aí, você vai fazendo isso em todas e monta a função, certo? Monta a função aí. Deixa eu apagar aqui, tá? Senão, não dá pra ver. Esse aqui é um mapa mental, tá? É um mapa mental que eu achei legal para passar para vocês. Eu sei que tá desfocado, mas aqui, ó, construir. Aí aqui tem de passo a passo, ó, tá bem pequeno, mas tem passo a passo para você ver o que tá acontecendo aqui, tá? Passo a passo para você ver o que tá acontecendo, aquele cálculo que eu terminei de fazer. O gráfico da função de primeiro grau é sempre uma reta, eu falei isso para vocês. Definição de equação do primeiro grau. Toda função escrita na forma com A diferente de zero. Isso aqui é uma definição, tá? É uma definição, mas não é essa que eu quero que vocês... por enquanto, esteja ela, porque aqui é a definição da lei de formação, tá? Aqui, função crescente, função decrescente, nós não estudamos isso, então deleta essa parte aqui, tá? O ponto de encontro entre o eixo y e o gráfico da função do primeiro grau, né? Então, tá. Isso aqui é só para vocês verem,
tá? E estudar um pouquinho. Vou estar mandando isso para vocês, tá bom? Essa é a revisão da prova, pra prova, tá? E estudem, um abraço e um queijo.